Essa reunião, doutor Nestor de Barros, 4. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Estado das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que se você gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar nossos cursos que são totalmente online, de ultrassonografia e ressonância. E você pode assistir do conforto da sua casa ou em qualquer lugar. É só acessar o site enradiando.com.br que está na descrição do vídeo. E se você está ao vivo, não perca a oportunidade de participar da nossa reunião, fazendo perguntas e comentários. Então, não perca essa oportunidade, é como se você estivesse na Hospital Escola. E se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento aqui desse conhecimento. Então, hoje a gente tem a nossa reunião que é desafio, são os casos desafiadores na radiologia. E aí a gente vai ter a correlação anátomo-radiológica. E a gente tem aqui conosco a doutora Carolina Café de Castro, que é residente da Patologia R1, que agora é a nossa comentarista quase oficial, né, que tem vindo bastante aqui com a gente. A doutora Fernanda Cirino, que é nossa fellow aqui de mama no HCFM USP. E temos os comentários também da patologia especiais, da doutora Marcela Peixoto e da doutora Filomena. Com vocês a palavra, os casos aqui do HC. Pessoal, então, bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou fellow em radiologia de mamária aqui no serviço. Hoje os casos vai ser com a apresentação junto com a doutora Carolina Costa, residente em patologia aqui no serviço também. Então, o primeiro caso é de uma paciente do sexo feminino, de 75 anos, que veio com uma indicação única e exclusiva de rastreamento, porém, na hora do exame de mamografia, ela relatou uma queixa palpável na mama esquerda, e segundo ela, essa queixa já havia há mais de 2, 3 anos, em algum momento isso não foi feito prosseguimento, investigação diagnóstica, e ela estava tranquila de que era um diagnóstico benigno, de que estava tudo certo. Não trouxe nenhum exame prévio para avaliação, que ela tinha antiga, e a gente não tinha nenhum exame também no nosso serviço dessa paciente. Então, foi realizada a mamografia. Na mamografia foram feitas as incidências crânio-caudais médio-laterais oblíquas de ambas as mamas. Na mama direita, a gente não encontra nenhuma particularidade ao método. Na mama esquerda, a gente consegue observar, bem correspondente ao marcador cutâneo da queixa palpável, um nódulo com margens microlobuladas, hiperdenso no quadrante superolateral da mama esquerda, barra prolongamento axilar, sendo realizada uma ultrassonografia no mesmo dia do exame da mamografia para melhor avaliação do caso, onde a gente viu, em correspondência com o achado mamográfico, um nódulo complexo sólido cístico, onde a porção cística ela é bem evidente aqui na região mais anecogênica dessa lesão e exibindo um componente sólido também relativamente significativo, medindo 3,4 por 2,1 centímetro, bem correspondente ao achado mamográfico. No estudo ao Doppler, a gente percebe que tem fluxo bastante hipervascularizado, que aumenta o grau de suspeição dessa lesão. Foi realizada, então, biópsia no mesmo dia para investigação, sendo que, durante a biópsia, primeiro foi feita a aspiração do componente cístico da lesão com a agulha fina, como a gente pode ver nas imagens apresentadas. Então, primeiro a gente fez a aspiração desse componente cístico para análise citológica, e após a aspiração de todo o componente cístico, foi realizado, então, a mamotomia guiada pelo ultrassom, a biópsia por agulha grossa, assistida a vácuo do componente sólido dessa lesão. E aí, a gente sempre faz, essas são imagens de mamografia que a gente sempre faz pós-biópsia de mamotomia para a topografia do clipe, né? Bem na topografia da lesão-alvo, mostrando que estava no local correto almejado pela biópsia. E o resultado anátomo-patológico da PAF, da aspiração do componente cístico, veio sem suspeitas de malignidade, apenas como um processo inflamatório crônico. Porém, a mamotomia da paciente, o resultado de mamotomia da biópsia por agulha grossa do componente sólido, mostrou para a gente um carcinoma mamário do tipo papilífero encapsulado, que é um diagnóstico maligno. Então, os achados radiológicos e anatomopatológicos foram considerados concordantes e a recomendação para terapia específica do achado de malignidade. Essa paciente trouxe para a gente posteriormente os exames prévios, então aqui as imagens ficam um pouco a desejar a qualidade, porque é um exame com imagens externas, mas a gente observa que em 2019, as imagens que ela trouxe disponíveis para a gente não consegue identificar nenhuma particularidade nem na mama direita e nem na mama esquerda. Observem que no quadrante superolateral
a gente não identifica esse nódulo em 2019. Porém, em 2021, esse nódulo ele já era bem caracterizado na mamografia e na ultrassonografia da mesma data que ela trouxe de exames prévios. Na mamografia, o interessante é que a gente observa que o nódulo correspondente ao exame atual, ele era um nódulo mais bem circunscrito, não tinha aquelas margens microlobuladas, uma hiperdensidade menor do que o exame atual. E na ultrassonografia, o que a gente percebe é que ela já tinha um nódulo complexo sólido cístico, porém com um componente cístico muito mais predominante do que um componente sólido. Então, a gente observa que no exame atual, esse componente sólido, houve um crescimento, ficou mais evidente, e media 2 centímetros, sendo que para a gente agora ele já estava medindo, agora em 2024, 3,4 centímetros. Então, é um caso onde a paciente ficou aí com o nódulo há mais de 2, 3 anos, por algum contexto que a gente desconhece. Isso não foi prosseguido em investigação diagnóstica, com retorno diagnóstico no tratamento da paciente, e a gente observa que a lesão, houve uma mudança da morfologia, do tamanho da lesão, e também do conteúdo, com aumento, uma exibição maior do componente sólido dessa lesão. E aí a Carol vai discutir para a gente as lâminas. Antes de você discutir, eu só queria perguntar o que tinha sido descrito no exame externo? Eles tinham dado classificado como Kibe-Hines e como é que foi a descrição? É só para a gente comentar, porque ontem teve uma reunião e justamente a gente tem que aprender com um erro, tomara que dos outros, né? Então, nesse caso, foi dos outros. Então, vamos aprender para saber o que pode ter dado errado e ter retardado o diagnóstico. Aqui em 2019, o BIRADS ele tinha sido considerado como 2, realmente só como calcificações tipicamente benignas mesmo, em 2019. No exame de 2021, o BIRADS ele tinha sido considerado como 4. Então, eles deram como 4. Por isso que eu falei, em algum contexto, não foi solicitado o prosseguimento de investigação diagnóstica, mesmo já com esse nódulo complexo sólido cístico, com características, então, suspeitas, um laudo já de BIRADS 4, onde a recomendação é de prosseguir, só que desde 2021 não houve esse prosseguimento de investigação. Entendi. A gente não sabe se a paciente não entendeu, Fugiu, né? se não procurou atendimento, se quem atendeu o paciente não sabia qual que era a principal recomendação para esse tipo de nódulo com características suspeitas, né? Então não foi colocada a recomendação de biópsia ou só foi dado o BIRADS 4? Foi colocada o BIRADS 4, é a recomendação de prosseguir, mas a paciente mesmo falava muitas vezes que ela foi, e o médico que a atendeu, mesmo com esse resultado, falou que não precisava se preocupar, que era um nódulo relativamente tranquilo. Então, a gente não sabe exatamente qual que foi o contexto para não ter sido feito esse prosseguimento, porque ela estava bem tranquila na hora do rastreamento do exame de mamografia, bem tranquila com o nódulo. Ela achou que realmente não era nada. Não, então, menos mal que não foi um problema radiológico. Então, a pessoa que identificou corretamente e deu o BIRADS correto, né? Aí só queria lembrar que quando a gente dá o diagnóstico de um nódulo complexo sólido cístico, a gente tem que falar se é predominantemente sólido ou predominantemente cístico para poder a gente ter uma ideia melhor para saber com que agulha a gente vai prosseguir o procedimento, né? Então, isso é bem importante, tá? Agora pode falar, Carol, por favor. Bom dia. Então, aqui é a Carolina, da patologia. Eu trouxe algumas imagens ilustrativas da biópsia do componente sólido dessa lesão da senhora. Aqui, nessa visão panorâmica, a gente consegue ver que tem uma proliferação papilífera nesse canto aqui à esquerda, juntamente com uma parte mais fibrosa, que é compatível com a parte da cápsula, que está fragmentada no contexto da biópsia, mas a gente consegue ver que tem uma porção aqui mais rosa, que é essa fibrose da cápsula. No maior aumento, a gente consegue ver que tem essa proliferação papilífera, os eixos fibrovasculares estão bem delgados, fininhos, entremeados aqui. O componente nuclear, os núcleos não são são monótonos, assim, não tem nada que chama muito a atenção. E na imunistoquímica que a gente vai diferenciar uma lesão maligna de uma lesão benigna nessas lesões papilíferas da mama. Aqui o P63 vai marcar o mioepitélio, que a gente consegue ver que ele é negativo tanto nos eixos fibrovasculares quanto na periferia da lesão, aqui nessa amostra da cápsula que foi fragmentada. A calponina também vai ser o marcador do mioepitélio, que também vai ser negativa tanto nos eixos fibrovasculares no centro da lesão quanto na periferia, com o controle interno positivo. Então, a gente vê que a imunistoquímica estava funcionando.
essa lesão também vai ser fortemente positiva para o receptor de estrógeno. E a diferença com uma lesão benigna vai ser que, se fosse, por exemplo, um papiloma intraductal, seria a marcação para estrogênio seria mais fraca, com os eixos fibrovasculares e a periferia da lesão positiva para o amiepitélio. Então, aqui a gente conseguiu fazer essa diferenciação entre uma lesão benigna e uma lesão maligna. E aqui essa é uma outra imagem da PAF que ela fez da lesão cística, que realmente a gente só vê esse conteúdo do cisto sem nenhum componente epitelial aqui para conseguir chegar num diagnóstico com aquela primeira PAF. É isso. Então, a gente dando continuidade. O caso 2 é de uma paciente também do sexo feminino, de 65 anos, que também veio com uma indicação exclusiva de rastreamento, porém também no momento da mamografia, ela relatou uma queixa palpável no momento do exame, na mama esquerda, bem semelhante à primeira paciente, e ela referia que esse nódulo, essa alteração do exame físico já tinha sido diagnosticado como lipoma, segundo palavras da própria paciente, um nódulo de gordura, né? Então, ela também estava bem tranquila, assim, em relação à queixa palpável. Da mamografia e do ultrassom que foram realizados no nosso serviço. Então, aqui, incidências crânio-caudais das mamas bilaterais. Na mama direita, a gente não observa nenhuma particularidade ao método. Na mama esquerda, bem na região do prolongamento axilar, região axilar à esquerda, a gente consegue observar parcialmente esse nódulo, que é um nódulo com margens microlobuladas, então ele foi melhor visualizado aqui na incidência médio-lateral oblíqua, bem correspondente com o marcador cutâneo da queixa palpável do paciente, a gente consegue observar melhor as margens do nódulo, que são microlobuladas, e a gente já começa a observar algumas microcalcificações no interior do nódulo, melhor observadas aqui nessas imagens, microcalcificações pleomórficas finas no interior do nódulo. Então, pelas imagens de mamografia, a gente já começa a ter um grau maior de suspeição, que não é apenas um lipoma, como foi falado, segundo a paciente, nos exames prévios. Foi realizada a ultrassonografia para melhor avaliação do nódulo no mesmo dia. Na ultrassonografia, a gente observa, em correspondência com o achado mamográfico, esse nódulo irregular, microlobulado, de dimensões de 2,4 por 2 centímetros por 1,8 centímetros. E observem que, quando a gente tira o marcador das dimensões do nódulo, ele é um nódulo bastante isodenso, difícil muitas vezes até de ser visibilizado, porque ele é bem isodenso ao parênquima mamário. E aqui a gente tinha a ajuda do fato de ser uma queixa palpável, né, bem proeminente, mas não é um nódulo facilmente de ser visualizado. Além disso, a gente observa alguns focos ecogênicos no interior do nódulo, compatíveis com as microcalcificações visualizadas na mamografia. Então, foi optado pela biópsia, né, pelo prosseguimento da investigação desse nódulo. Foi feito a COR, que é a biópsia por agulha grossa, guiada pela ultrassonografia. Então, aqui a gente tem imagens da agulha no interior do nódulo para coleta dos fragmentos. E o resultado veio como um carcinoma mamário invasivo do tipo mucinoso, receptor hormonal positivo para estrógeno e progesterona e um HER2 negativo. Os achados eles foram considerados concordantes e a recomendação de terapia específica. Então, a Carol vai comentar para a gente as lâminas também do carcinoma invasivo do tipo mucinoso, mas interessante um nódulo bem isodenso, com diagnósticos prévios aí, segundo a paciente de lipoma, e que às vezes realmente não é muito bem visualizado. Aqui a gente teve a questão de focar bem para a queixa palpável da paciente, desconfiar pela morfologia, pelas microcalcificações na mamografia. Ela não trouxe exames prévios para a gente, ela falou que não tinha esses exames mais disponíveis para a gente ver realmente como que era a conformação do nódulo, a morfologia e tudo mais, para a gente fazer esse comparativo. Pelas imagens, né, principalmente pela ultrassonografia, a gente podia pensar bem mesmo num carcinoma mucinoso. Esses cânceres que a gente identifica na ultrassonografia e que são difíceis de avaliar, são bem isocogênicos, ainda mais com esses focos de calcificações, né? Lembrar que o carcinoma mucinoso pode ter essas calcificações, a gente tem que desconfiar do carcinoma mucinoso, né? E lembra que na ressonância você tem restrição, né, na difusão e
tem o realce, mas pode ser hiperintenso em T2. Por isso que a gente tem que descrever essa hiperintensidade em T2 na ressonância magnética, né? Então, esse caso está bem bonito e bem típico, né? Acho que só mais um comentário, assim, dos dois primeiros casos, que eu acho que é bem importante, inclusive para os residentes que estão começando, assim, que começam a trabalhar, é a gente sempre fazer a nossa avaliação. Ambos os casos foram pacientes que vinham sido seguidas de alguma forma ou inadvertida, ou a primeira paciente tinha realmente dado BIRAD4, mas independente dos diagnósticos externos, a gente fazer a nossa avaliação e começar do zero quando essa paciente chega para você. Fazer sua primeira avaliação mamográfica, ultrassonográfica, e não tem problema de discordar de exames anteriores, e simplesmente valorizar realmente se o nódulo é suspeito, realmente dar seu BIRAD4 e indicar biópsia, porque nos dois casos vieram câncer. Certo. Então, essa paciente foi diagnosticada com carcinoma do tipo mucinoso. É uma lesão rara que vai ser classificada dessa forma quando mais de 90% da lesão tiver esse componente mucinoso. E que foi o caso dessa paciente. Aqui está bem evidente que tem uma proliferação celular atípica com características neoplásicas, com esses lagos de mucina que são secretados por essas células. Aqui um outro corte que eu trouxe, a gente consegue ver de novo essa proliferação celular com essa mucina que vai dissecando o parênquima com essas traves aqui de tecido fibroelástico em meio ao componente mucinoso. Ele é um câncer que tem um bom prognóstico, geralmente é do tipo luminal, então foi o caso dessa luminal A. Foi positivo para estrógeno, positivo para progesterona e negativo para HER2, nesse caso, com KI67 bem baixo. Queria saber se alguém da plateia ou a doutora Filomena e a doutora Marcela gostariam de fazer algum comentário sobre esses dois casos. Acho que não, Marcela, né? você vai falar? Não. Falo eu. Eu estou Oxi, seguindo. cadê a Marcela? Ah, Ah, Filomena, eu tô aqui, tô aqui. Ah, tá Não, aí. eu acho que a Carol tá explicando super bem. Não tenho o que adicionar no momento. Eu só uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que os dois casos, né? Você vê que os contornos, apesar de lobulado e tal, sempre essas lesões circunscritas, né? Então, lesão papilífera e o carcinoma mucinoso sempre vão entrar no diferencial das lesões que têm o contorno bem delimitado, né? Os contornos externos, né? Então, ficar muito atento, sobretudo quando é mulher jovem, né? Que a gente tende sempre a levar mais para a benignidade. Dando continuidade, então, o caso 3 também é de uma paciente do sexo feminino, de 56 anos, que veio para a gente com a indicação clínica de queixa palpável na mama esquerda, com um crescimento, ela falava, bastante progressivo e rápido. Refere que já foi realizada uma biópsia em 2019 desse mesmo nódulo, com diagnóstico benigno, porém não trouxe nenhum exame, nem resultado também, e ela disse que não tinha mais acesso a esses resultados, não sabia dar informação para a gente exatamente qual tinha sido o diagnóstico e qual tinha sido o tipo de procedimento realizado nessa mama. Então, na mamografia da paciente no nosso serviço no dia, a gente observa na incidência crânio-caudal de ambas as mamas bilaterais, que possui calcificações tipicamente benignas, né, principalmente essas com centro mais radiolucente, mas o mais importante que a gente observa é que na mama direita, bem no terço, descrito no terço médio da região central da mama direita, a gente observa algumas calcificações grosseiras heterogêneas agrupadas, que eu vou mostrar melhor na outra imagem, e na mama direita, na mama esquerda, aqui na região da seta também, a gente observa um nódulo descrito como oval e circunscrito, hiperdenso, parcialmente visualizado na incidência crânio-caudal, aqui no quadrante inferomedial, né? Bem correspondente com o marcador da queixa palpável dessa paciente. Na incidência médio-lateral oblíqua, a gente consegue observar melhor essas calcificações grosseiras heterogêneas, agrupadas, aqui no terço médio da região central da mama direita, com uma extensão de 1,2 centímetros, distando 7 centímetros da papila, e o nódulo bem correspondente com o marcador cutâneo, oval circunscrito, melhor visualizado aqui nessa incidência, considerado como hiperdenso também.
Então, foi realizada a ultrassonografia para melhor avaliação do nódulo na mama esquerda. Então, em correspondência com a mamografia, a gente vê um nódulo bem oval, circunscrito, predominantemente hipoecogênico, medindo 8,1 centímetros por 4,4 por 6,3 centímetros, sendo realizado, então, a core biopsy desse nódulo, principalmente pelo relato de crescimento progressivo e rápido do nódulo, e a gente não tinha os resultados prévios. Então, aqui imagens da core biopsy, da biópsia por agulha grossa guiada pela ultrassonografia desse nódulo na mama esquerda, onde a gente veio com um diagnóstico de neoplasia fibroepitelial, colocando que os achados favorecem o diagnóstico de tumor filoides, porém a graduação histológica ela era limitada nessa amostra. Então, os achados radiológicos e anatomopatológicos foram considerados concordantes, porém subestimáveis nessa amostra. E a Carol vai falar um pouquinho dessas lâminas dessa primeira amostra para a gente. Bom, então nessa biópsia inicial da paciente, nessa visão panorâmica, a gente consegue ver que tem uma proliferação que é bifásica, tanto com o componente epitelial quanto uma proliferação estromal também. Aqui nessa visão no menor aumento, a gente consegue ver que esse estroma já tem uma celularidade um pouco aumentada, diferente de um fibroadenoma, por exemplo, que a celularidade é mais baixa. E aqui a gente consegue ver que também já tem essas proliferações foliáceas que vão sugerir um tumor filóides, como foi dado no diagnóstico. Aqui, aproximando mais, a gente consegue ver esse estroma bem mais celular do que comparado com o fibroadenoma, mas ainda numa celularidade que não chama tanto a atenção para uma lesão maligna ainda, e essas projeções foliáceas que são bem características de um tumor filóides. Aquela designação que a gente dá que não consegue, que apenas sugere um tumor filóides e não bate o ponto nisso, é que a avaliação de overgrowth, todas as características da lesão, as bordas, o padrão infiltrativo, são limitados por a biópsia, porque é só um fragmento da lesão. Tanto que aqui não sugeria nenhum sinal de malignidade, que mais para frente a gente vai ver que trouxe outros pontos que sugeriram um borderline nessa paciente. Aqui, novamente, nesse maior aumento, eu quis mostrar as características nucleares, que são bem brandas, assim, esses núcleos são diferentes do que eu vou mostrar na dulectomia dessa paciente. A gente não vê, as atipias são bem raras, os núcleos são fusiformes, bem bonitinhos, e o componente epitelial também não mostra nenhuma atipia. Então, a paciente foi submetida a uma exérese cirúrgica, uma nodulectomia do nódulo, para melhor graduação histológica do tumor, e aí veio com o diagnóstico definitivo de tumor filoides borderline. A gente sabe que o tumor filoides ele é graduado em benigno, borderline e maligno, e isso implica diretamente, muitas vezes, na conduta que vai ser feita para o paciente, como que vai ser o controle, as taxas de recidiva também do tumor filoides. Então, é muito importante essa graduação histológica, muitas vezes. Bom, então, agora sobre esse produto da ressecção da paciente, eu trouxe algumas imagens para mostrar como que a gente faz essa graduação entre o benigno, o borderline e o maligno. Nessa primeira imagem aqui, a gente consegue ver novamente essa proliferação bifásica, característica do tumor filoides, com bastantes projeções foliáceas. Aqui a gente vê uma celularidade aumentada, principalmente ao redor do componente epitelial. Essas porções mais lilazes, assim, é a celularidade aumentada junto aqui ao componente epitelial e também uma proliferação estromal. Uma característica que a gente vai fazer para avaliar na graduação desses tumores são as bordas. Aqui a gente deu que as margens foram focalmente coincidentes. Aqui, essa porção mais escurinha é a margem pintada, que a gente faz na macroscopia da lesão, com esses nódulos satélites aqui bem próximos à margem. E aqui é o que a gente chama do overgrowth, que eu coloquei no aumento de 4 vezes, que é o nosso campo de menor aumento, que a gente vê apenas o componente estromal. Isso que a gente chama do overgrowth, quando a gente vê só esse componente estromal sem nenhum componente epitelial na nossa visão do microscópio. E aqui, aproximando mais, a gente consegue ver as atipias nucleares, que também vão ser utilizadas para graduar esse tumor. Diferente daqueles outros núcleos que eu mostrei no primeiro corte da biópsia da paciente, aqui a gente já consegue ver que tem bastante atipia. Ainda foi classificado de forma moderada num tumor borderline, mas a gente consegue ver que tem nucleolos bem evidentes, os núcleos não são tão fusiformes como
no outro corte. Nessa próxima imagem aqui, a gente tem um núcleo com 3 nucleolos. Aqui, novamente, um nucleolo bem evidente. Aqui nesse corte não tem nenhuma mitose, mas também foram encontradas 8 mitoses em 10 campos de grande aumento, que essa quantidade que foi identificada fica ainda no border. Se fosse mais de 10, já passaria para um critério de malignidade. Posso perguntar? Por que vocês classificaram como moderada e não acentuada? A impressão que eu tenho é que pega toda a lâmina. Não sei. Como é que é o Oi. critério de vocês? Os critérios são Oi, vários. Érica. Pode, É. Marcela. Não, esse caso fui eu que liberei. Então, na verdade, ainda é uma atipia moderada para um tumor filódes. Essas lesões fibroepiteliais, a atipia não é exatamente que nem a gente faz para o carcinoma, mas, de qualquer forma, uma atipia intensa para um tumor filódes é algo que é mais notável. Aí, só complementando uma coisa que a Carol falou, essa classificação de benigno, borderline e maligno, ela tem, se você olhar o OMS, tá lá que o benigno ele vai ter bordas bem delimitadas, não vai ter overgrowth, tem que ter menos de 5 mitoses. Só que, na prática, não é bem assim. Existe um critério que é achar elementos heterólogos malignos que realmente joga o filódes para o maligno, mas os outros, às vezes você acha não acha outra coisa, então não ter mais de 10 mitoses não necessariamente jogaria ele para o maligno direto. Teria que ser uma conjunção de vários fatores. Por isso que são lesões bem difíceis, às vezes, de você definir se ela é borderline, se ela é maligna. O benigno geralmente é mais fácil, mas os outros dois é um pouco difícil. Se a professora quiser comentar também a experiência dela nisso, que eu acho difícil, às vezes. É interessante, porque é difícil vem sendo até questionável se essa classe, se é tão assim, se é seguro, você fala, é benigno, é borderline ou é maligno com base nesses critérios, né? Então, às vezes, a gente vê na internet, sobretudo, alguns nomogramas, né? Que avaliam cada um dos elementos, o peso que eles têm no comportamento biológico, que é diferente. Né? Quer dizer, você pensar no overgrow é diferente de ter um elemento heterólogo, que já é maligno de qualquer jeito, a celularidade, a contagem mitótica, enfim, cada um tem um peso diferente. Então, muito mais interessante seria avaliar esses critérios individualmente para você prever o comportamento biológico, porque tem muita sobreposição e tem subjetividade. Você vê, a Érica olhou, achou que estava mais celular, a Marcela olha, não, é moderado. Enfim, conforme quem olha, pode ter uma impressão também, né? Tem muita subjetividade em você colocar categoricamente o benigno, borderline e maligno. Acho que é importante separar o que é benigno, obviamente, porque ele é benigno, né? E aquele borderline que não dá dúvida, né? No sentido de que é uma lesão mais tranquila. Agora, você vai ter muito do borderline fazendo sobreposição com os malignos, né? Porque nem sempre o maligno é tão feio assim, né? Eu tenho uma pergunta, do ponto de vista patológico. A gente está numa época de transformação, né, de conhecimento, e a gente tem visto, assim, algumas diferenças de conduta e publicações. Então, quando a gente faz uma biópsia de um nódulo e dá fibradenoma, teoricamente, pelo BIRADS, a gente tem que fazer a correlação, se correlacionar, a gente faz o controle em 6 meses, justamente porque assim, embora a maioria dos nódulos de lesões fibroepiteliais sejam fibroadenomas, você pode estar perdendo, né? Porque é biópsia por amostragem e ser um filóide e crescer bastante. Então, para a segurança da paciente, a gente faz o controle em 6 meses. Entretanto, tem uns artigos que falam que quando a lesão pode ser realmente um fibroadenoma, você faria o primeiro controle em 1 ano e, se for tudo ok, você vira um BIRADS 2. Tem gente que faz só o controle em 6 meses e fala que, se não crescer rapidamente em 6 meses, já poderia dar um 2 em 6 meses. Do ponto de vista patológico, o que vocês acham que é mais coerente, assim, de controle, nesse primeiro controle, para afastar o filóide? O controle em 6 meses, em 1 ano, para a gente já virar um BIRADS 2. O que vocês acham?
Bom, eu vou entrar e vou dar uma opinião, quer dizer, na casa do achismo. Eu acho que o diagnóstico de lesão fibroepitelial, tanto que o correto seria a gente sempre dizer lesão fibroepitelial, né, e aí comentar das possibilidades, né, justamente por conta disso que você está falando. Às vezes o padrão é fibroadenoma, mas na verdade é uma lesão que é um filótese, a gente não está vendo áreas de filótese, vai crescer e nem sempre cresce com cara feia e às vezes cresce bastante. Por isso que o diagnóstico ideal seria a lesão fibroepitelial, e aí o que vai, na minha opinião, como é que fala? Influenciar muito primeiro, idade do paciente. Então, uma coisa é um fibroadenoma na jovenzinha, naquela que você está esperando. Fibroadenoma depois dos 30 anos, pode esquecer, né? Aparecer um fibroadenoma, você já fica, é bom tirar, tá? Aí outra coisa é tumor maior que 2, 3 centímetros, porque fibroadenoma que é fibroadenoma não vai além disso. Então, mesmo que histologicamente, que a radiologia parece a lesão benigna, é interessante tirar sempre. Então, seria tamanho maior que 2, 3 centímetros, a idade, né? A outra coisa é crescimento rápido, né? Que o paciente, você tinha um exame anterior, ou o paciente falou, eu não tinha nada, agora estou palpando um nódulo. E tudo isso independente de uma histologia inocente e mesmo de uma imagem inocente, no meu entender, é lesão fibroepitelial e isso teria que ser, sim, ou fazer um segmento muito curto ou até tirar mesmo a lesão. Quer dizer, não dá fibroadenoma tranquilamente. Eu não dou jamais fibroadenoma se a mulher tem uma certa idade. Pode estar até hipocelular, eu tento tirar, eu coloco lesão fibroepitelial, que aí eu sei que o radiologista vai ficar preocupado, né? E vai acabar tirando, né? Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente mesmo não dá fibroadenoma, a gente acaba dando lesão fibroepitelial, né? Mas vocês acham assim que no controle, em 6 meses, se ele não cresceu tanto, você já pode ficar mais tranquila? Ou você tem que esperar um ano para ver se ele realmente não tem um crescimento abrupto entre a data da biópsia e esse controle? Em geral, 6 meses, se for filótese, ele vai crescer. Ele já vai crescer. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário da plateia? Pode abrir o microfone. Então tá bom, pode seguir. Obrigada, Filomena. Dando continuidade, então, no mesmo caso da paciente, a gente lembra que tinha aquelas calcificações grosseiras heterogêneas agrupadas na mama direita, onde foi optado também pela realização da biópsia guiada por estereotaxia, mamotomia guiada por estereotaxia. Então, aqui só 2 imagens demonstrando, né, a agulha com a ponta da agulha na lesão-alvo, né, que a gente almejava, que são as calcificações suspeitas, radiografia dos fragmentos coletados durante a biópsia, com algumas calcificações em alguns fragmentos, né, demonstrando a amostragem para melhor análise. E a mamografia, como eu já disse, mamografia pós-biópsia, para a gente conseguir localizar, topografar o clipe na região de interesse. O resultado, então, da mamotomia por estereotaxia das calcificações vieram como lesão esclerosante complexa associada a um papiloma intraductal. A gente sabe que a lesão esclerosante complexa ela pode muitas vezes se apresentar com algumas características radiológicas que mimetizam malignidade, a mais comum distorção arquitetural, mas no caso da nossa paciente, ela se manifestou como calcificações suspeitas. Bom, então, antes de mostrar a lesão esclerosante complexa dessa paciente, eu trouxe algumas imagens ilustrativas da cicatriz radiada, que foi pedido para fazer uma diferenciação. Essas imagens são bem clássicas, que a gente vê esse centro fibroesclerótico se organizando de forma estrelada, com essas proliferações celulares no meio da lesão esclerótica desses eixos aqui que formam. Em meio a essa porção glandular, assim, a gente pode ter diferentes tipos de alterações proliferativas, como hiperplasia ductal usual, o papiloma intraductal, que foi o caso dessa paciente, uma adenose esclerosante. Então, vai ser uma lesão que também na microscopia pode simular um carcinoma. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação vendo alguns aspectos da lesão. No caso dessa paciente, veio como lesão esclerosante complexa, porque apesar de ter essa porção esclerótica, ela não tem aquela característica tão evidente, radiada assim, é uma lesão mais desorganizada, por isso que fala que é uma lesão esclerosante complexa, mas é apenas uma variação da cicatriz radiada. E junto a ela, a gente vê uma alteração proliferativa, que seria esse papiloma intraductal,
que foi diagnosticado nessa paciente. Para diferenciar de uma malignidade, por exemplo, a gente vê o aspecto dessa proliferação glandular, que ela não tem um aspecto infiltrativo, ela mantém a arquitetura lobular. Se fizer uma imunistoquímica, vai manter o mioepitélio presente nessa porção glandular. É isso. Então, aqui só uma ultrassonografia pós-cirúrgico que a gente fez de controle 6 meses após, bem na região do quadrante onde tinha aquela lesão de 8 centímetros, né, que veio como tumor filoides borderline, então a gente não via mais lesão, nem resíduo da lesão ou recidiva da lesão. E na mamografia também de controle da lesão esclerosante complexa, a gente consegue visualizar o clipe e algumas calcificações ainda residuais adjacentes a esse clipe. O caso 4, então, para dar continuidade, é uma paciente também do sexo feminino, de 54 anos, que chegou para a gente com uma queixa de hiperemia e prurido no mamilo esquerdo há mais ou menos um ano e meio, que ela referia que tinha essas alterações na papila esquerda, e já veio com um diagnóstico externo recente de doença de Paget. Então, ela trouxe para a gente, foi feita a biópsia externamente, e já veio com esse diagnóstico de doença de Paget na papila esquerda, e também uma biópsia com diagnóstico benigno de um nódulo que ela fez, a ultrassonografia também externa, foi visto um nódulo nessa mesma mama da doença de Paget, foi biopsiado e já veio com diagnóstico de benignidade. Então, aqui imagens da paciente, quando ela chegou para a gente, ela chegou no serviço do ICESP, ela queixa que há mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, ela tem essas características não mamilo esquerdo, de hiperemia, uma secreção, um exudato meio amarelado esverdeado, um eczema com descamação, sempre sendo tratada com pomada tópica ou mudança de vestimenta, e há mais ou menos um mês foi feita a investigação pela cronicidade da lesão e foi feito esse diagnóstico de doença de Paget. Então, na revisão das lâminas que foram realizadas no ICESP, foi confirmada a doença de Paget na papila mamária esquerda. O imunohistoquímico veio como um HER2 positivo e um receptor hormonal para estrógeno positivo, em mais ou menos 10% das células. E a revisão da lâmina também daquele nódulo que eu vou mostrar mais para frente, do nódulo que também foi visualizado na mama esquerda de benignidade, então foi confirmado na revisão das lâminas realizado no ICESP a benignidade desse nódulo. E no nosso serviço, a gente realizou, então, a mamografia, toda a propedêutica para o paciente, a mamografia, a ultrassonografia. Então, na mamografia, o que a gente observa? Foram feitas as incidências crânio-caudais médio-laterais oblíquas de ambas as mamas. A gente observa que, na mama direita, nenhuma particularidade ao método, nem na incidência crânio-caudal, nem na incidência médio-lateral oblíqua, porém, na mama esquerda, na região do círculo em vermelho que eu coloquei, a gente observa algumas calcificações pleomórficas finas, algumas amorfas de distribuição segmentar no quadrante inferomedial da mama esquerda, que é a mama ipsilateral à doença do diagnóstico da doença de Paget. A gente consegue observar melhor essas calcificações na incidência complementares em magnificação. Então, a gente vê uma distribuição bem segmentar de calcificações pleomórficas finas, amorfas, então calcificações suspeitas. Então, foi realizado no mesmo dia também a ultrassonografia para complementar o diagnóstico, iniciando a ultrassonografia na mama esquerda. A gente observa aqui na região retroareolar, né, da região da papila, com o diagnóstico já externo de Paget, o espessamento do complexo aureolo-papilar. Aqui a gente observa uma alteração textural correspondente às microcalcificações visualizadas na mamografia, com a mesma extensão de 5,3 centímetros, né, essa alteração textural correspondente às microcalcificações. E o nódulo já, que é o nódulo que veio com a biópsia externa de benignidade. Um nódulo irregular, microlobulado, porém com esse diagnóstico pela biópsia de benignidade confirmado no nosso serviço, a benignidade do nódulo. Na mama direita, a única alteração evidente foi um nódulo bem na região retroaureolar da mama direita, descrito como um nódulo irregular, microlobulado, de dimensões pequenas, 0,7 por 0,2 centímetros, onde também a gente colocou recomendação para prosseguir a investigação, devido à morfologia do nódulo e o contexto da paciente. Foi realizado, então, das calcificações, a biópsia guiada por estereotaxia, né, lembrando das calcificações aí no quadrante inferomedial da mama esquerda, que é a mesma mama da doença de Paget.
Então, aqui imagens da estereotaxia, né, da biópsia, a agulha, bem com várias calcificações, né, bem na lesão-alvo que a gente almejava. A radiografia dos fragmentos com as calcificações para melhorar a amostragem da lesão. A mamografia pós-biópsia para a topografia do clipe, né, bem localizado na lesão que a gente queria realizar a biópsia. E o resultado dessas microcalcificações, então, veio como um carcinoma microinvasivo, com resultado de imunistoquímico receptor hormonal negativo, né, tanto para estrógeno quanto progesterona, e um HER2 positivo. Bom, aqui nessa imagem eu trouxe apenas a visualização do carcinoma microinvasivo, os focos de calcificações que foram vistos na radiologia estão nos focos de carcinoma in situ, mas aqui para explicar o que seria o carcinoma microinvasivo, a gente vê um foco do carcinoma in situ aqui com a membrana basal íntegra, e no HE a gente vê algumas células soltas que são suspeitas para microinvasão. E aí, para fazer essa diferenciação, a gente usa a imunistoquímica tanto para marcar o mioepitélio, e aqui a gente vê que não estava contínuo nos focos de microinvasão. Aqui a gente vê o mioepitélio marcado, já que tendo houve uma quebra desse mioepitélio com as células invadindo. E essas células do carcinoma microinvasivo foram positivas para HER2. Aqui não foi a melhor lâmina, teve alguns defeitos na hora do processamento, mas a gente vê que tem o componente in situ aqui, que é positivo para HER2 também, e as células soltas também positivas para HER2. Continuando na mesma paciente, lembrar que ela tinha um nódulo na região retroareolar da mama direita, que a gente prosseguiu a investigação diagnóstica com mamotomia guiada por ultrassonografia, né? Então, a biópsia por agulha grossa assistida a vácuo, guiada pela ultrassonografia. Então, aqui as primeiras imagens mostrando, né, a agulha, fazendo a amostragem desse nódulo na região retroareolar da mama direita. A mamografia pós-biópsia, né, demonstrando o clipe na topografia alvo. E o resultado desse nódulo na mama direita veio com achados benignos, inclusive de hiperplasia pseudoangiomatosa do estromo, que é PESH, que é o PESH ele é uma lesão benigna, né, que pode se apresentar de diversas formas, muitas vezes como nódulo e às vezes mesmo como nódulo irregular, igual o caso da nossa paciente. Então, é um paciente que veio com diagnóstico de doença de Paget, e a gente viu que tem uma malignidade subjacente, né, que é um carcinoma microinvasor, e 2 nódulos considerados nódulos com características suspeitas, porém com diagnóstico de biópsia de benignidade, sendo na mama direita um dos diagnósticos que muitas vezes a gente se depara, que é PESH. Eu trouxe alguns cortes, então, da biópsia dessa paciente, e primeiro, essas lesões podem se sobrepor à fibrosclerose estromal, o PESH, essas alterações fibroadenomatoides que foram diagnosticadas. Então, aqui a gente vê que tem o aumento dessa densidade do colágeno nesse corte aqui da paciente, que a gente caracterizou como uma fibrosclerose estromal. No outro segmento dessa lesão, quando a gente aproxima mais, a gente vê que tem alguns espaços interanastomosados, assim, com alguns miofibroblastos que podem ser visualizados aqui, esses pequenos núcleos, que vão simular uma lesão vascular, mas é o que a gente chama da hiperplasia pseudoangiomatosa do estroma. E aqui, que foi as alterações fibroadenomatoides que foram vistas, que a gente vê novamente esse aumento do colágeno, essa hialinização estromal, que faz alguns esboços nodulares, por isso que a gente caracterizou como uma alteração fibroadenomatoide, que não chega a formar um nódulo bem evidente de um fibroadenoma, mas forma esses esboços nodulares. Mas, como eu já disse, essas lesões podem se sobrepor. Inclusive, o PESH pode fazer parte desse componente estromal de um fibroadenoma, por exemplo. Então, por isso que a gente dá um diagnóstico mais descritivo para essa paciente. O último caso, então, para dar continuidade. Deixa eu só perguntar. Desculpa. Então, não, só queria fazer uma pergunta. Então, o que está explicando a lesão é o quê? São essas bolas aqui, fibroadenomatoides, ou é tudo? É o PESH junto com, entendeu? A imagem que está sendo traduzida, você acha que é mais alteração fibroadenomatoide, ou é um conjunto de tudo, ou é o PESH? Porque é um nódulo, né? Uhum. O que vocês acham por Marcela, essa você imagem? quer responder? Porque você estava me falando que você acha que tem umas áreas meio nodulares, então será que são essas áreas nodulares que explicam o nódulo que a gente viu? Foi feita uma homotomia, né? Porque tirou tudo, né?
E o peixe estava em volta? Qual é a sua impressão? Não sei. Érica, Qual- a minha impressão é que o PEST aí ele é um achado focal. O que representa aí o nódulo, a formação nodular, é esse misto de alteração de padrão fibrocístico da mama. Ela tem um estroma mais fibroesclerótico. Eu acho que esse é o principal, essas áreas focais de estroma mais fibroesclerótico, que nem está mostrando aí, ó, tem o tecido adiposo ali no canto inferior à direita, e aí essa área mais nodular de tecido de fibroesclerose estromal. O PEST Entendi. aí, ele é focal, não é um PEST nodular, PEST fascicular que representaria assim a imagem nodular principal. Eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que aí é a fibroesclerose, e os outros acharam basicamente isso. Acho que é uma condição de padrão fibrocístico da mama e a imagem nodular é mais às custas da fibroesclerose. Tá bom, obrigada, Marcela. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer algum comentário? Tá certo, então pode. Então, dando continuidade para o último caso, é um paciente também do sexo feminino, de 69 anos, que veio para rastreamento sem queixas ou alterações em exame prévio, sem nenhuma comorbidade prévia, não relatava nenhuma queixa ou alteração. Então, foi realizada a mamografia. Na mamografia, então, a gente observa que foram realizadas as incidências crânio-caudais e mediolaterais oblíquas de ambas as mamas. Na mama direita, a gente não observa nenhuma particularidade ao método, nem na incidência crânio-caudal, nem na médio-lateral oblíqua, porém na mama esquerda, no quadrante superolateral da mama esquerda, na região da seta, a gente observa bem tênue algumas calcificações amorfas agrupadas, melhor caracterizadas pela incidência complementar de magnificação. Então, bem aqui nessa região da seta, a gente vê essas calcificações amorfas agrupadas com uma extensão de 0,9 centímetros, distando 7 centímetros da papila, e por serem consideradas calcificações suspeitas, foi então feita a investigação por biópsia guiada por estereotaxia, a mamotomia guiada pela estereotaxia, onde a gente vê aqui na primeira imagem, né, só para a gente mostrar a agulha bem na ponta, na região alvo, a radiografia dos fragmentos com algumas calcificações também coletadas para melhor amostragem, e a mamografia pós-biópsia demonstrando o clipe na região de interesse. No resultado, veio como um carcinoma lobular in situ do tipo pleomórfico, lembrando que o tipo pleomórfico ele é uma variante não clássica dos carcinomas lobulares in situ, e isso muitas vezes vai estar relacionado a implicar diretamente em qual conduta que vai ser tomada em frente a essa lesão, a forma de apresentação também da lesão. No resultado de imunistoquímica, veio como receptor de estrógeno e progesterona positivo e um HER2 negativo. Bom, então, nesse corte aqui, essa paciente teve o diagnóstico de um carcinoma lobular in situ pleomórfico e do tipo clássico também associado, que a gente consegue ver os dois tipos nessa imagem. Aqui, nesse foco, a gente vê que tem uma proliferação celular de células discoesas, com os limites entre elas mal definidos, com comedonecrose, e ao lado, uma proliferação celular com essas mesmas características de células discoesas, mas com os núcleos de tamanhos semelhantes entre eles, sem nenhuma característica mais atípica que poderia caracterizar como um pleomórfico. Aproximando mais, a gente consegue ver os dois, que têm diferenças entre eles. Esse que foi classificado como do tipo pleomórfico, a gente vê que tem uma comedonecrose central, os núcleos são bem maiores se comparados com esse aqui do lado. Tem algumas inclusões citoplasmáticas e características mais atípicas se comparado com esse aqui do lado. Novamente, a gente vê os núcleos bem maiores se comparados com o lobular clássico, a necrose central, por isso que foi caracterizado como um lobular pleomórfico. Na imunistoquímica, novamente, não foi o melhor processamento da lâmina, mas foi positivo para receptor de estrógeno, e aqui a gente vê claramente que houve a perda da marcação pré-caderina, que é característica dos tumores lobulares. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse último caso? Quer fazer? Eu gostaria aqui, Erika. Não, pode perguntar primeiro aí na plateia, depois eu faço aqui. Pode falar.
Depois a Natália fala. Pode falar, Chimizo. Não, tá bom. Vocês poderiam voltar na foto da lâmina aí? Só para... O diagnóstico final foi só de carcinoma lobular in situ pleomórfico, é isso que eu entendi? O final? Sim, lobular in situ pleomórfico. Tá, eu Pleomórfico queria e ver só... clássico também. Ah, tem os dois juntos, né? Tem o Isso, e pleomórfico e o o clássico, componente né? lobular clássico associado. É tudo in situ, né? Isso. Ah, tá, deixa eu ver aquela foto da lâmina que vocês mostraram aí. Essa parte mais roxinha, escura, é a calcificação? Exato, é uma calcificação É a basofílica que está calcificação. associada. Uhum. Que provavelmente é essa calcificação que a gente estava vendo na mamografia, né? Pelo que eu vi, assim, deve medir o quê? Uns 0,2 milímetros, isso aí, uns 200 micrômetros, chutando, né? Eu estou chutando aqui. Então, acho que a gente deve conseguir ver essas calcificações, porque aí o que chama atenção é que essa calcificação, ela não está no centro ali da comedo, né? Ela está ali na periferia e pegando um pouco do estroma. Uhum. É um pouco diferente, né, a formação dessas calcificações, porque o que a gente, muitas vezes, a gente entende que as calcificações da parte de cometonecrose, seja no carcinoma do quital in situ, né, ou muitas vezes aí no caso associado a um lobular in situ pleomórfico, é que muitas vezes essas calcificações, elas estejam no centro da cometonecrose. É isso que vocês veem com mais frequência na lâmina também? Que as calcificações, quando elas surgem, elas estão na parte da cometonecrose e não na periferia da lesão do ducto, por exemplo? Não sei se vocês entenderam a pergunta. Uhum. É, Sim, sim, com certeza. Mas elas geralmente estão associadas à comedo-necrose. Não, mas elas Nesse ficam mais foco, no realmente, centro, elas porque essa ficam. me parece mais periférica, né, Marcela? Essa tá mais. Se a gente for ver. Parece mesmo. Geralmente elas ficam no centro, associada a comedo, né? Com os debris celulares. E essa realmente. Eu não sei se é o caso daí do corte também da lesão, né? Porque parece que ela é uma lesão que está associada a uma fibroesclerose e os ductos eles estão um pouco convolutos, assim. Então existe um pouco do corte também. Eu não sei se afundasse mais, ela não iria pegar um trajeto mais central de algum outro ducto, mas sim, realmente é algo de se... Também achei estranho. Só o que chamou realmente atenção aí na hora que estava sendo interessante de qualquer forma, né, de ver a morfologia das calcificações. Não, era só isso que eu tinha Ela para tem uma falar. E outra, ó. Se você olhar aqui nessa foto, tem essa bem embaixo, né? central ali. Ali embaixo tem uma também que está esférica naquele ducto. E, assim, Marcela, qual que é, assim, vocês costumam ver frequentemente a associação do pleomórfico e o in situ? É comum ver o in situ Clássico. clássico com o pleomórfico? Não, geralmente a gente vê mais um ou outro, né? E esse caso era legal, É, porque tinha várias áreas do clássico, mas também tinham áreas bem. E inclusive assim você conseguir. Agora essa foto aqui não dá para ver tanto isso. Mas tinha umas áreas que você via eles dois juntos, no mesmo grupo. não, porque é curioso, porque quando a gente vai ler, dá a impressão que são duas linhagens do ponto de vista de mutações, assim, a genética, né? A parte genética são bem diferentes, são bem distintas, né? Um vai para o caminho de alto grau e outro vai para o caminho de lesões de baixo grau, né? A gente vê as duas lesões coexistindo aí vizinhas, é só uma curiosidade também. Não, mas é exatamente. Mas isso também sugere que pode ser que um caminhe para o outro também, né? E não só Uhum. surja de novo. Eu não sei qual que é a experiência da professora com isso, mas eu geralmente vejo ou um ou outro também. Nesse caso era interessante, porque realmente tinha os dois juntos. Eu não sei, assim, quando eu vejo normalmente os dois juntos sempre, viu? É difícil, assim, ver só... Às vezes, quando é só puro o pleomórfico, é aquele que está associado ao invasor, né? Isso, Eu não sei, né, Chimizo, até quanto que pode ser
tão diferente do ponto de vista molecular. Seguramente o pleomórfico adquiriu mais mutações, mais instabilidade genômica, mas a linhagem dos dois é a mesma, é a perda da E-caderina, das moléculas de adesão, tanto do clássico quanto do pleomórfico, né? O porquê o pleomórfico faz mais esse pleomorfismo e se associa mais frequentemente à invasão, provavelmente deve ser por instabilidade genômica, por adquirir outras mutações, TP53, sei lá, qualquer uma outra coisa que ele possa adquirir, né? Então, eu não estranho muito estar junto, não. Não, tá bom. Tá Eu ótimo. tenho uma Ah, é outra coisa, a pergunta. calcificação. A calcificação, ela é distrófica, né? Quer dizer, e a distrófica pode tanto estar associada com meionecrose na posição central, quanto pode estar em células que degeneraram, e pode ser células periféricas. E nas lesões interessantes, que são de baixo grau, você vê muita calcificação distrófica associada a células vizinhas à membrana basal, dando a entender que talvez seja até de células mioepiteliais, não necessariamente de células epiteliais. Eu queria uma opinião dos radiologistas. Chimizo, o que você acha? Assim, teria que fazer uma biópsia cirúrgica. Você acha que a ressonância ajudaria para saber quanto teria que tirar dessa lesão ou para fazer um melhor estudo? O que vocês acham? Se a gente for seguir o mesmo raciocínio do carcinoma do Knight, acho que a mamografia dela chama uma mama densa, né? Se a gente for avaliar, e vários focos, né, de calcificações, assim, olha só, né? Assim, assim, não é tão densa, mas a gente vê que tem alguns focos. Quantos focos de calcificações que tinham aí, que a gente viu na mamografia? Aqui, por aqui é difícil de ver. São vários focos ou um foco de micro? Foi descrito como um foco, Dr. Schmitz, que é Um esse foco, com a extensão de 0,9 centímetros. tá? E é esse na Assim, seta. As mas outras eu foram vejo assim descritas. que já tem aumento de densidade perto do foco aí, né, que você mostrou, Fernanda, né? Bem ilustrado esse caso. Esses casos que a gente acaba tendo esses carcinomas, se a gente for considerar, é uma lesão carcinoma lobular em sítio pleomórfico, é uma lesão geneticamente instável, né? Você tem mais mutações, acaba sendo lesões aí de alto grau. Sim, Erika, eu acho que em algumas situações, essa em específico, porque você acaba tendo alguns dados a mais que a mamografia e a ultrassom consegue dar essas respostas para a gente, né? Onde começa e onde termina. E aí existe uma possibilidade de você ter upgrade ou para um ductal in situ ou para o invasivo, seja ele lobular, ou não. Então, eu acho que a ressonância é interessante mesmo para esses casos, tá? Eu acho que sim. Bacana. Alguém tem mais algum comentário? Quer fazer alguma pergunta da patologia, do público? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, eu só queria parabenizar as duas residentes que apresentaram os casos bem didáticos, bem bacanas para a gente aprender. Gostaria de agradecer também o comentário da doutora Marcela, da doutora Filomena, que realmente abrilhantam aqui a nossa reunião. Chimizo aí com seus comentários sempre pertinentes. E agradecer, já acabou a reunião, né? Então, até a próxima e até a próxima reunião. Quer falar alguma coisa, Chimizo? Não, parabéns, tá? Parabéns aí para vocês que apresentaram, foram muito bem, acho que muito bem didático. Obrigado aí, Marcela, tá? Professora Filomena, pela presença também. Sempre acrescentando aqui na nossa reunião, é sempre um aprendizado poder ter a opinião, tá? E confrontar o que a gente vê na radiologia com a lâmina. Isso aí, eu acho que para o radiologista assim, é fundamental, né? A única forma que a gente tem de aprofundar e entender o que a gente vê na imagem é saber o que acontece na microscopia. Parece que de bate-pronto não faça muito sentido, mas a longo prazo, e a hora que a gente começa a entender como que as doenças se comportam, né? E como que ela se manifesta, a microscopia ajuda a gente a entender todo o processo como um todo, porque o que a gente sempre fala que o que a gente faz como radiologista, na verdade, a gente faz uma macroscopia indireta e de baixa resolução. É isso que a gente faz, tá? Radiologia é isso. Então, se a gente esmiuçar e ver o que está acontecendo do ponto de vista microscópico, ajuda a gente a entender o que a gente vê, né? Nesses borrados, seja no ultrassom,
seja nos pontos de calcificações na mamografia ou realces na ressonância. Tá bom, moçada? Então, fica aí de mensagem para vocês. Obrigada. Parabéns aí pela reunião. Excelente relação radiopatológica. Um abraço a todos. Obrigada, doutora Terezinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.